Olá, ele é jornalista da Rádio CBN, colunista no Globo Esporte e cineasta do Acervo da Bola. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2013, iniciou sua carreira no Sistema Globo de Rádio, como estagiário e trainee. Na CBN foi redator, apurador, editor, produtor e repórter, até chegar à chefia de redação, onde ficou por 2 anos. Atualmente é coordenador de afiliadas. O programa Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Luiz Nascimento. Luiz, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, viu? Eu que agradeço, Vanderlei, voltar nessa casa depois de 10 anos. 10 anos, cara, muito tempo, né? Luiz, é uma pergunta básica, por que você escolheu fazer jornalismo? Olha, eu sempre quis ser jornalista desde muito pequeno e muito influenciado pelo futebol. Eu sou torcedor da Portuguesa e a única forma que eu encontrava de acompanhar os jogos do clube era pelo rádio, porque na época existia uma equipe esportiva que transmitia todos os jogos, ainda no rádio AM. Eu, com 10 anos de idade, pedi para os meus pais de Natal um rádio Motobras AM, FM, ondas médias e ondas curtas. Então eu acompanhava os jogos da Portuguesa e nos finais de semana eu pegava o rádio e ia ouvindo rádios do interior, principalmente esporte. Com as minhas avós e também com os meus pais, eu também ouvi muito Gil Gomes, Zé Bétio, Eli Correia, Paulo Barbosa. Então eu sempre fui apaixonado por rádio. E o rádio me aproximou do jornalismo. Então eu sempre quis fazer jornalismo. Quando eu entrei aqui no Mackenzie, eu, claro, tentei fazer tudo o que eu podia relacionado à área esportiva, mas também relacionado à rádio. Eu lembro que tinha uma disciplina aqui que era até optativa em relação à rádio, e eu fiz o máximo que eu pude, eu fiz várias vezes a mesma disciplina, mas não imaginava de verdade que eu ia começar a trabalhar em rádio ainda no fim do meu curso aqui. Mas foi o futebol e o rádio que me aproximaram do jornalismo. Eu adorava aquela equipe de AM que transmitia português, era uma coisa absolutamente fanática. Exatamente. Eu voltava às vezes à noite ouvindo quando a Portuguesa estava na primeira divisão do Brasileiro. Só gritava os gols da Lusa. Não, era uma coisa impressionante. Luiz, aí você falou que chegou ao Mackenzie. Como é que você chegou ao Mackenzie? Eu na verdade, assim, prestei jornalismo, né, em outras universidades. Na época, na verdade, até prestei menos do que deveria, porque a gente estava naquela indefinição, foi naquela época do diploma, que não é mais obrigatório, ficou uma dúvida ali. Mas eu escolhi o Mackenzie e eu brinco que o Mackenzie, ele estava predestinado para mim, ou eu para o Mackenzie, porque a Portuguesa, quando foi fundada em 1920 para disputar o Campeonato Paulista, ela se fundiu ao Mackenzie, que estava largando o futebol. Então tinha uma história ali. E os meus pais estudaram no Mackenzie, os dois faziam biologia aqui no Mackenzie quando eu nasci. Eu, inclusive, interrompi o curso dos dois. Então, eu falo que, de alguma forma, a minha história estava traçada para estudar aqui no Mackenzie. Foi uma excelente escolha que eu fiz. Né? Exato. Luiz, muitos entram na faculdade, eu acho que agora tem um certo equilíbrio de homem e mulher, mas na sua época, a gente poderia dizer que muitos homens entravam na faculdade por causa do futebol, para ser jornalista esportivo. Você falou que atrelou isso ao rádio. Falando das outras disciplinas, o que te ajudou na carreira? De forma geral, o conteúdo da universidade? Olha, eu acho que o principal é a atuação multimídia, porque na época em que eu estudava aqui, já se falava muito sobre a necessidade de o jornalista saber atuar em todas as mídias, porque já era um caminho que o jornalismo estava trilhando, porque você estava tendo ali um movimento das redações cada vez mais enxutas e o jornalista precisando se reinventar e sabendo fazer um pouco de tudo. Isso foi o que eu mais senti, o que mais me ajudou, na verdade, no mercado de trabalho, porque você não tem mais hoje um jornalista que vai trabalhar só com rádio, só com texto, só com vídeo. Rede social, que hoje é uma linguagem totalmente nova, nova não, diferente, porque já não é mais nova. Então eu acho que essa multidisciplinaridade e essa atuação multimídia ajudou muito. Porque eu fiz uma iniciação científica, por exemplo, focada muito em texto. Eu fiz o meu TCC focado em vídeo. Eu fiz muitas disciplinas de rádio aqui no Mackenzie. Então isso me ajudou muito, porque hoje você não tem mais rádio sem vídeo. Hoje o que eu escrevo também publico nas redes sociais. Então isso ajudou muito. Hoje já acho que nem é mais uma questão. Hoje o jornalista ele já é formado pensando
de forma multimídia. É muito difícil você ter jornalistas como nós temos aí, jornalistas consagrados que estão 30 anos num mesmo veículo, numa mesma mídia, né? Assunto, ok, editoria, isso é super normal. Agora, a mídia, o veículo em que você vai transmitir essa informação, hoje o jornalista, ele precisa, acho que 95% deles precisam atuar em todas as mídias. E muitos entram também pensando, futebol é uma coisa que eu entendo, que é mais fácil e tal, mas por que é importante você ter, mesmo para cobrir qualquer assunto, não só o futebol, cultura, história, sociologia, psicologia, e isso te ajudou de alguma maneira? Com certeza, porque quando eu estava no meu penúltimo ano de faculdade aqui no Mackenzie, eu entrei no processo seletivo do Sistema Globo de Rádio, na época Rádio Globo CBN. Eles contratavam 4 estagiários por ano e esses 4 estagiários faziam um rodízio em 4 áreas lá dentro. O esporte era uma dessas áreas. Eu, quando entrei, eu fui selecionado muito por tudo que eu tinha feito já aqui dentro relacionado ao esporte. Então precisava ter alguém mais ligado ao esporte. Só que lá dentro, né, da Rádio Globo e da CBN, eu próprio comecei a pedir para mudar um pouco de área quando eu estava no estágio. Para não ficar um ano inteiro só no esporte. E também para a produção da pauta diária, que era de cidade, que era para auxiliar os repórteres nas produções sobre problemas no bairro, problemas na região central da cidade. Tinha um quadro chamado Seu Bairro, Nossa Cidade, e eu comecei a ajudar a produzir também. E eu lembro que foi uma quebra, até um choque com a chefia na época que eu tive. Eu falava, olha, tudo bem, eu adoro o esporte, o que eu fiz na faculdade foi muito voltado a isso, trabalharia com isso pro resto da minha vida, mas eu não estou limitado só ao esporte. Eu lembro que o chefe, numa reunião, falou, o pessoal do esporte não pode pegar o jornal e só lá no fim, no caderno de esporte, você tem que ler o jornal inteiro. Eu falei, mas quem disse para você que eu só vou naquela página? E depois eu acabei até na CBN indo para essa área mais geral, tanto na reportagem quanto na produção e na chefia de reportagem. E eu acho que também tem muito dessa influência da faculdade, porque uma coisa é você entrar pensando só no jornalismo esportivo. E a faculdade, entre aspas, te obrigar a olhar para o macro é fundamental, é crucial, até para a sua atuação no esporte, quando você for atuar no esporte. Claro que muita coisa mudou de 10 anos, muda de um ano para o outro, quer dizer, 6 meses atrás a gente nunca tinha ouvido falar de ChatGPT, por exemplo, né? Tem alguma coisa que você diria de destaque nesses 10 anos de modificação na área de jornalismo? É um pouco difícil você destacar uma coisa, porque eu acho que é uma transformação constante, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na CBN, a gente ainda ia para a rua com o gravador. E aí você chegava lá na redação, você tinha que descarregar aquele gravador com áudio para você conseguir colocar ele na reportagem. Eu lembro de pegar o gravador, pegar o celular na época para ligar lá para a central técnica, eu dava play no gravador, na boca do celular e tal. Hoje, rádio nem tem mais gravador. O gravador é usado no rádio hoje para você fazer alguma produção especial, em que você precisa de uma grande captação de áudio. Senão está tudo no celular. No celular você grava, você edita, você já se conecta à mesa de som e entra no ar com qualidade de internet, com qualidade de estúdio praticamente. Então a gente está falando aí de uma mudança tecnológica, né, grande. Quando eu entrei na CBN, a CBN foi pioneira porque ativou uma câmerazinha no canto do estúdio em que o cara podia entrar lá e ver, mas ele via como se fosse uma câmera de segurança. Hoje a gente já fala de rádio sem vídeo, já não é mais rádio, você precisa ter imagem, nem que seja só para mostrar a pessoa ali falando no microfone. Então a gente vai vendo uma mudança constante, né? Mesmo na interação com o seu público, que no rádio sempre existiu, mas hoje ela é muito imediata, ela é muito mais instantânea. Então a gente vai vendo uma transformação e tendo que se adaptar a ela, sempre sendo norteados pelo jornalismo, né? Que é o fundamental para a gente também não se perder no meio dessas novidades todas que vão surgindo. Como você classifica o podcast? Porque surge aí como uma grande, entre aspas, novidade voltada ao áudio, arquivo em áudio, depois o programa de televisão pode virar um podcast. O que é o podcast para você? Olha, eu acho que a essência do podcast, a gente trata isso no mercado hoje como áudio, né? Tanto rádio, quanto podcast, quanto streaming, áudio. Por quê? Porque a essência é a mesma. É a mesma essência do rádio, só que formatada, adaptada com a nova tecnologia, mas a essência está ali,
né, no áudio. Só que a gente precisa diferenciar o que você tem de diversidade de podcast. O que é um conteúdo de rádio cortado e disponibilizado nas plataformas? O que é um conteúdo de TV, tendo só o seu áudio extraído, cortado e jogado numa plataforma? Você pode chamar isso de podcast? Talvez porque está disponível no mesmo ambiente em que todas as outras mídias. Mas o que é a produção exatamente para podcast? Foi uma coisa que a própria CBN, nesse período em que eu estou lá, pensou muito. A gente foi a primeira rádio a pegar os conteúdos do ar e jogar na internet, depois nos aplicativos. Portanto, foi a primeira rádio a realmente produzir podcast. Só que a gente mesmo se perguntava, isso aqui é podcast? E aí a gente começou a fazer produções só de podcast. Então nós vamos produzir o Vozes, é um projeto da CBN que deu muito certo, mas por quê? Porque foi pensado só para podcast. Desde a captação de entrevista, a sonorização, a ambientação, a narrativa, a edição do texto, o storytelling, tudo focado no podcast. Então assim, a essência ela é a mesma, é o áudio. Mas para você chamar aquilo de podcast, chamar aquilo de rádio, chamar aquilo de, não sei, um áudio de televisão, aí você tem as suas diferenciações. Mas a essência é o áudio. E eu acho que isso não é novo, não é revolucionário, é uma coisa que já está aí, é uma história centenária. O rádio acabou de completar 100 anos aqui no Brasil, né? O rádio vai acabar, Luiz? O próprio rádio acho que responde isso, porque ele já teve para acabar tantas vezes, né? E nunca acabou, né? E foi com a TV, foi com a internet e o rádio continua aí. Hoje a gente tem o rádio se reinventando. Nos últimos anos a gente viu uma reinvenção na proximidade com o público por causa das redes sociais, principalmente o WhatsApp e tudo mais. Antes era o telefone, era a carta, agora é o WhatsApp, é tudo muito imediato. O rádio, como ele é muito ágil, ele precisa ter também responsabilidade naquilo que ele recebe, o que é informação, o que é correto, o que não é correto, o que é opinião, o que é fake news. Isso também veio para confundir um pouco as coisas. O rádio com vídeo, o rádio em streaming, o rádio produzindo podcast, o rádio na transmissão esportiva, porque o esporte hoje é muito importante no rádio, é uma das coberturas que mais traz receita, comercialmente falando, para o rádio. Então o rádio, na verdade, ele vai se reinventando e se adaptando, mas ele continua. E quando a gente fala num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que você tem cidades que aqui a gente pode chamar de pequeno porte, mas comparando com outros países são cidades de grande porte, em que você só tem informação local e regional da sua cidade no rádio, porque se capitais já não tem jornal impresso praticamente, cidades menores muito menos. Televisões, muitas vezes a cidade maior da região tem uma afiliada lá. Só que ela não está falando do dia a dia da sua cidade, que é uma cidade menor. O que ainda sobrevive ali para falar desse dia a dia? É o rádio. Então, o rádio, ele sobrevive, está forte, está se reinventando e ainda tem um longo futuro pela frente. Só um episódio rápido para exemplificar um pouco essa situação aqui no Brasil. Durante a pandemia, nós tivemos um apagão em Macapá, lá no Amapá, 40 dias em que não houve energia elétrica de forma alguma na cidade. A CBN tem uma afiliada lá em Macapá, que é também afiliada à Rede Amazônica, que é afiliada da TV Globo. O que aconteceu? Você não tem energia elétrica, ninguém consegue ligar a televisão, ninguém consegue carregar o celular. A única coisa que você tem é o combustível para você ligar o seu carro. O que você consegue fazer no carro? Ouvir o rádio. Pra você ter uma ideia, a afiliada da TV Globo desmobilizou toda a equipe da TV para trabalhar no rádio. E como tinha uma estrutura maior de gerador com combustível, o rádio não saiu do ar. Foi a única rádio que conseguiu ficar no ar uns 40 dias e acabou se tornando o único veículo para levar a informação lá. Nós estamos falando disso em 2000 e... Isso dá um filme, dá um documentário, essa passagem. Exatamente. Você não está falando de uma história de 100 anos atrás, está falando de uma história atual. Então aí você percebe o quanto o rádio ainda é importante. Retomando a pergunta que eu fiz sobre o que mudou no jornalismo e se mudou nesses 10 anos, você consegue ver uma diversidade profissional nas redações em vários aspectos? Com certeza. Com certeza, essa foi uma das grandes mudanças. Quando eu olho para a redação e a equipe que compõe essa redação, eu tenho duas visões muito claras nesses 10, 11 anos em que eu estou em redação. Uma delas é que a redação hoje é 1/5 do que era 10 anos atrás. Falo isso por experiência própria de onde eu trabalho. E a segunda é a diversidade. Diversidade em todos os aspectos. Diversidade muitas vezes na seleção do candidato, desde o estágio até um âncora, seja por universidade, seja por região onde mora, seja por orientação sexual,
qualquer coisa. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande, é muito diferente de 10 anos atrás, eu não estou falando de um período muito, muito longo, não. E hoje isso e acabou sendo obrigatório, né? Acabou sendo uma exigência velada para as redações, porque tudo também tem que ser um pouco imposto, porque senão as coisas vão permanecendo da forma como elas sempre foram. Então, hoje, quando você vai pensar em você criar um programa de rádio, por exemplo, estou falando da realidade da CBN, mas eu tenho certeza que você vai encontrar isso em outras redações. Você é obrigado a pensar na diversidade. Quem eu vou escolher para ancorar? Quem eu vou escolher para produzir? Quem eu vou escolher para fazer a pauta? Por quê? Porque daí você determina o que vai ser notícia, o que não vai ser, como vai ser abordado, como não vai ser, quem vai te assistir. Isso antes não era pensado. Os critérios eram outros no momento de você decidir isso, né? Luiz, obrigado, querido, por você ter reservado esse tempinho para a gente bater esse papo. Você acaba de vir de uma palestra do Dia do Jornalista, foi muito enriquecedora também. Obrigado por você ter vindo aqui, mais uma vez, ter atendido o Mackenzie. Eu que agradeço, Vanderlei. É sempre um prazer voltar aqui ao Mackenzie, encontrar professores que foram meus professores, sempre também te encontrar. Parabéns por esse projeto e precisando, esse eterno mackenzista estará sempre aqui. Obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.